E aí, tudo bem? Esse é o Filosofia Sem Frescura, eu sou o Fernando Cordeiro e eu acho que eu disse uma coisa no outro vídeo que eu acho que eu vou sempre falar aqui no começo. Eu tenho doutorado em filosofia, mas eu não sou um erudito e não sou um intelectual e odeio quem me chame ou me confunda com eruditos e intelectuais. A praia deles é outra, a minha é essa. Se você está procurando um canal de filosofia com almofadinhas que falem com aquele linguajar, com aqueles jargões filosóficos, que as pessoas não entendem nada, então você deve ir para outros canais, tá? Porque aqui no Filosofia Sem Frescura eu não faço uso desta retórica filosófica. Não. Tá? Então, imagine, não fazendo uso desta retórica filosófica, eu já estou recebendo críticas de pessoas ignorantes que não sabem o significado do elemento de comparação grego polis. Entende? Teve um vídeo aí, 2 vídeos atrás, que eu estava falando sobre a polis como cidade e o cara falou assim que estava assistindo o vídeo até que a sapiência, no caso logo eu, disse que polis é cidade. Aí eu parei de ver o vídeo. O cara colocou isso. Quer dizer, porque a minha mulher até falou, eu achei engraçado, né? Ela falou assim, vai ver que para ele polis é só poli de politeísmo, polissílabo, no sentido de múltiplos, né? Então, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, um mínimo de conhecimento para você dar piruada no que os outros estão falando, e ainda me chamar de sapiência, eu que detesto essas coisas, eu falo aqui direito a linguagem das pessoas, o cara vem me chamar de sapiência, então, pelo amor de Deus, não dá, é verdade? O cara ficou teimando lá e várias pessoas entraram indo contra ele, dizendo que realmente Polis é a cidade, né? E realmente não vou nem dizer, nem vale a pena comentar o que as respostas do cara assim foram, pelo amor de Deus, assim, de cair para trás, né? Então, quer dizer, Polis é porque aqui esses vídeos que eu faço aqui são como lives, eles vão direto, tá? Então, não tem edição, não tem iluminação, não tem nada, tá? Olha só, Polis, P-O-L-I-S, com acento agudo no O, é cidade, é o elemento de comparação grego que quer dizer cidade. P-O-L-Y-S é elemento de comparação grego também, mas referente a múltiplo, tá? Que o cara que me chamou de sapiência pensa e confunde com a polis, né? Acha que polis não existe, que polis é só elemento de comparação grego que significa múltiplo, tá? Então, eu queria dizer isso. Eu gosto de frisar isso pelo seguinte, porque quando entrei para a faculdade de filosofia, eu entrei em função do que eu lia na filosofia de Krishnamurti e de Rajneesh, na época chamado Rajneesh, depois ele adotou o nome Osho. Lia muito Thoreau também, né? Eu li tudo do Thoreau. O Thoreau da desobediência civil, o Thoreau que era amigo do Emerson, filósofo do transcendentalismo, filósofos norte-americanos. O Emerson é considerado filósofo, o Thoreau não é? Talvez, graças a Deus, né, Thoreau, se soubesse disso, não, né, agradeceria muito não ser considerado filósofo. Mas o fato é que essas coisas, elas me fizeram entrar assim na filosofia e gostar muito de tudo que eu estudei, realmente, ou quase todos os filósofos, né? Tem alguns que realmente são, mas não vale nem a pena comentar. Mas eu, obviamente, que fui me interessar
né, por um filósofo que é o Bergson, que é o filósofo da intuição da vida, ok? Então, assim, é a coisa mais parecida com a filosofia oriental, foi a que eu me identifiquei, que foi o Bergson. E, obviamente, aí depois que eu entrei mais a fundo no Bergson, eu comecei a rever e reler as obras do Nietzsche e do Schopenhauer e ver como é que eles realmente têm muita semelhança, muita coisa a ver. Inclusive, o professor que foi o meu orientador na UERJ, eu me lembro da primeira aula dele de Bergson, ele dizendo que eles nos apresentando Bergson como um Nietzsche calmo, tá? Bergson realmente era um cavalheiro, ele não fazia parte dos filósofos do insulto, né? A filosofia do insulto foi inaugurada por Heráclito, um pré-socrático, e aí depois teve assim talvez nos seus dois últimos grandes filósofos do insulto, assim seguidos, né? Schopenhauer, que não se cansava de insultar Hegel, e logo em seguida Schopenhauer, Nietzsche, que adorava insultar Schopenhauer. Primeiro Nietzsche colocou a Schopenhauer como escreveu até sobre Schopenhauer, admirava Schopenhauer, Schopenhauer educador, né? Admirava muito. Então, o que eu acho, uma coisa que eu admiro muito no Schopenhauer é o jeito como ele levava a vida dele, né? Assim, a contradição da vida de Schopenhauer. Né? Ele queria ser uma coisa, ele queria ser budista, ele queria ser hindu, ele queria se aprofundar no misticismo de Mestre Eckhart, mas ele era um mulherengo, entendeu? Então, assim, ele vivia essa contradição. Tinha um poodle chamado Atman, né? E Nietzsche, por sua vez, era assim, a própria... os livros de Nietzsche eram o que ele era, né? Para você ter uma ideia, Nietzsche adorava Wagner e Schopenhauer. E aí um dia Nietzsche foi a um recital de Wagner e achou que não foi, que lá depois que terminou o recital, lá no camarim do Wagner, Nietzsche achou que não foi tão bem recebido por Wagner quanto deveria. A história é mais ou menos essa, tá? Não é bem exatamente essa assim, não. Mas qualquer aí biografia de Nietzsche vocês vão ver isso. Por causa disso, de uma coisa pessoal, tá? Nietzsche se voltou completamente não só contra Wagner, como também contra Schopenhauer, tá? Então, assim, eu acho demais, eu acho maravilhoso o filósofo não ter essa isenção, ele levar para a filosofia dele picuinhas da vida pessoal. Eu acho sensacional, eu acho maravilhoso, porque o resto, sabe, as pessoas eram assim, por exemplo, Kant era de uma antipatia, era um cara completamente louco e queria fazer aquela filosofia ilibada, entende? E era um cara completamente neurótico, paranoico, e faz essa filosofia aí, considerada maravilhosa, né? Por exemplo, Heidegger era nazista, né? Então, quer dizer, e vem fazer filosofia, né? Bom, não vale nem a pena comentar. Então, eu acho assim que o Nietzsche misturava as coisas, misturava as estações, e eu acho isso muito legal, tá? E eu estou falando isso aqui também porque eu me identifico muito com esses caras. Eu também misturo as estações, né? Visto que nessas eleições eu deixei de falar com muitas pessoas. Muitas pessoas da minha família deixaram de falar comigo, me insultaram, tá? Amigos que eu tinha, né? Me insultaram também e eu os insultei, né? Também, e na verdade eu não sei se eu os insultei, não. Eu só respondi no mesmo tom. E os caras. Eu acho que parei de falar com eles. Bom, mas vamos lá. Então, tudo isso para dizer o seguinte: eu vou falar aqui agora, mais uma vez, da frase do Nietzsche. O erudito
é o eunuco do saber. Tá? Eu já vi essa frase assim, no singular, e já vi no plural. Os eruditos são os eunucos do saber. Então essa frase tem uma potência, não é? Assim, incrível. Freudiana, uma coisa que mistura sexualidade com, 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 com a sabedoria, não é? Assim, eu devo dizer que hoje em dia, existem técnicos em filosofia, tá? É difícil você ver filósofos. Esses eruditos todos aí que eu estou falando, se você quer ver, para outro canal, esses filósofos todos almofadinhas consagrados, eles são, esses intelectuais, esses eruditos, eles são técnicos em filosofia, tá? Eles não fazem a filosofia como Nietzsche fazia, entendeu? Nietzsche levava a vida pessoal dele para a filosofia. Bergson também, Schopenhauer também, entende? Então, o que acontece é que esses caras, tá? Eles separam a vida deles da filosofia. A filosofia deles é uma coisa, a vida deles é outra. Não pode. Não pode. Sócrates não era assim. Talvez Sócrates tenha sido o maior filósofo que já existiu e nunca escreveu nada. Bergson, ele diz que Bergson era assim, ele fazia filosofia, ele fazia história da filosofia. E Bergson dizia que nos seus estudos, durante muito tempo, a humanidade ficou na dúvida se seria socrática ou cristã. Prestem atenção nisso, hein? Prestem atenção nisso. Optou por ser cristã. Mas o calendário da filosofia grega antiga é todo ao redor de Sócrates. Pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Né? Ao menos na filosofia, foi ele quem prevaleceu. Os socráticos são ele, Sócrates, e seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles. Tem uma coisa que alguns filósofos falam, que, e se não falam, eu vou falar aqui agora, eu acho isso, eu concordo, que você deve sim estudar, não é? Muita coisa, ler muito, mas a partir de um certo momento, são os próprios livros, a sua mente aprisionada nas palavras e nos conceitos, que começam a impedir o seu desenvolvimento pessoal, e o seu desenvolvimento cerebral, e o seu desenvolvimento espiritual. Então, leia o máximo de livros que você puder, porque um dia, esses livros que te levaram a crescer, eles vão começar a impedir o seu crescimento. E aí, nessa hora, você deve fazer o quê? Você deve ler menos livros. Mas se você não quiser parar de ler livro, se você é muito viciado em ler livro, continua lendo livro. Tá? Mas depois vai ver uma volta, vai na praia, vai ver a montanha, né? Vai ver a vida, em vez de ficar olhando para páginas de papel que desmataram milhares aí de não sei quantas florestas para fazer aquele negócio ali que você está viciado naquilo, entendeu? E outro dia eu vi um discípulo do Osho dizendo que, recomendando às pessoas, não vejam mais, não leiam mais os livros do Osho, vejam os vídeos do Osho. Né? Que quando você vê um vídeo, você entra em outra relação com o autor, no caso o Osho, uma coisa mais profunda, e você tem assim intuições que você não tem quando você está apenas lendo o livro. Quando você está lendo, é só praticamente a sua visão que está ali lendo. Mas quando você está vendo a pessoa falar, você está vendo as expressões que ela está fazendo quando ela está pronunciando aquelas palavras que você leu anteriormente, tá? Então, como diria Fernando Pessoa, ok? Livros são coisa nenhuma. Então, leia e estude, tá? Até onde der. Agora, o dia que você sentir que os livros estão atravancando sua vida, pare.
de ler livros. Tem um poema do Fernando Pessoa que é só sobre isso. E ele termina dizendo: não me consta que Jesus Cristo tivesse biblioteca, como Sócrates também não tinha. Tá? Então, eu queria deixar isso claro, assim, tem pessoas que precisam realmente estudar muito, né? Como o cara lá que não sabe a diferença entre os dois elementos de comparação gregos, polis e polis, né? Um quer dizer cidade, o outro quer dizer múltiplo. Mas esse mesmo rapaz, o dia que ele estudar bastante, né, se ele quiser continuar se desenvolvendo, ele vai ter que parar de ler, largar os livros. Porque se você não largar os livros não vão te largar. E tudo que você vai fazer é reproduzir discurso. E se você for um reprodutor de discurso, você é uma presa fácil para quem quiser te aprisionar. Tá? Então comece depois a pensar com a tua própria cabeça, como Bruce Lee, por exemplo, fez. Não é? Como Bruce Lee, por exemplo, fez e inventou um novo tipo de luta, por exemplo, o Jeet Kune Do, ok? Então, recado dado, o que eu queria dizer aqui hoje era isso. Vamos entrar nessa filosofia. Eu não sei, sinceramente, do que eu gosto de ser chamado. Se eu fosse professor de artes marciais, mestre cairia muito bem, né? Porque eu acho assim a relação mestre-discípulo muito superior à relação professor-aluno, entendeu? Há uma disciplina nas artes marciais que acaba com essa coisa do professor empolado, almofadinha, não é? Que fala cheio de retórica, não é? Cheio de eloquência, cheio de oratória, né? E parece inatingível. Aliás, retórica e oratória que, aliás, foram alvo de Sócrates, que eram os caras da Grécia Antiga chamados sofistas, né? E Sócrates a especialidade de Sócrates era destruir os sofistas, né? O primeiro sofista que apareceu, Protágoras, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ele era mais velho que Sócrates, mas aí depois os discípulos de Protágoras, seguindo essa linha aí, começaram com uma encheção de saco total com relação a isso aí. E aí o que aconteceu? Isso tirou Sócrates, né, da meditação dele, porque Sócrates meditava mais do que meditar, que meditar é uma coisa que parte de você. Sócrates entrava em êxtase, tá? Então Sócrates teve que passar a ficar menos em êxtase para combater os sofistas. Mas o vídeo já está muito grande, já falei demais, tá? Eu vou continuar nessa linha, não é? Krishnamurti uma vez virou para um cara e falou assim: queima esse livro! O cara estava enchendo o saco dele sobre um livro que ele escreveu. Queima esse livro, tá? Então, se você quiser continuar crescendo, você vai ter que deixar os livros, tá? Assim como as meninas têm que deixar as bonecas, né? Os meninos têm que deixar a bola, ok? E vamos falar aí desses filósofos que não são empolados, ok? Como Osho, Krishnamurti, Bruce Lee, Bergson, Nietzsche, Schopenhauer, Fernando Pessoa, Thoreau e tantos outros, tá? Então, se você gostou, se você acha que a tua praia é essa aqui, se você gostou e acha que a tua praia é essa aqui, se inscreve no canal. Dá um like, mas se inscreve no canal, por favor, ok? Valeu!